Esperando a gravação. Ok, começamos a gravação então. Gente, bem-vindos ao de gramática nesse novo semestre, certo? Eu sou o professor Murilo, para quem não lembra, ou para quem ainda não me viu. Gente, nessa volta, então, o nosso primeiro assunto vai ser verbos e preposições. Mas antes de começar a aula, de fato, eu preciso de um aviso, preciso dar um aviso, tá? Eu estou usando um computador bem horrível e a minha internet não está muito melhor que isso. Então, talvez eu esteja travando, seja no som, seja na imagem. Na verdade, eu não sei se esse vídeo vai dar certo, mas vale a pena tentar. A única maneira de saber é tentando. Então, aqui vamos nós, tá? E aí sim, eu começo a aula de fato já para a gente falar de verbos e de preposições, tá? Especificamente, turma, de como usar os verbos e as preposições para melhorar a nossa nota da redação do Enem, tá? E, gente, quando a gente pensa em melhorar a nota da redação do Enem, a gente tem que pensar em critérios que são usados para avaliar a redação. E o primeiro deles são 5 critérios, 5 competências, como eles chamam, e o primeiro deles é esse aqui: demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita, tá? Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Vocês falaram já com a professora Natália, na primeiríssima aula de gramática do ano, que havia várias maneiras de se usar o português, de se falar o português, né? Tem um português que a gente fala cotidianamente, em casa, com os amigos, e tem um português que ensinam para nós na escola, não é mesmo? Esse português da escola é o que a gente chama de português culto ou português padrão, tá? E o Enem exige que a gente saiba usar esse português para produzir um texto. E a gente vai ter isso avaliado nas nossas produções, certo? Então, veja, o nosso domínio, a nossa capacidade de demonstrar, né, o domínio da norma culta, vai desde o zero aqui, que seria de fato nada, demonstra desconhecimento da modalidade de escrita formal, até os 200 pontos, né, 1/5 do que a gente precisa para chegar naqueles 1000. Então, 200 pontos que seria demonstrar excelente domínio da modalidade de escrita formal e da escolha de registro, o registro padrão, o registro culto, certo? E tudo que tem aqui no meio também, né? Então, a gente começa a pensar como que verbos e preposições, como que saber sobre verbos e preposições pode ajudar a gente a chegar aqui em cima do 200, 260, né? Primeiramente, então, o que são verbos, turma? Para simplificar, a gente diz que os verbos são palavras que indicam alguma ação, como amar, comer e sorrir, por exemplo. E a gente precisa se atentar aqui à questão da conjugação do verbo. Conjugação do verbo, turma, é o finalzinho dele que muda, tá? Os verbos mudam o seu finalzinho, né? Como vocês já com certeza repararam ao longo da vida de vocês, mas eles mudam o finalzinho para indicar alguns sentidos específicos. Especificamente, pessoa, tempo e modo é o que a gente pode indicar com a conjugação do verbo. Modo aqui é uma noção que não nos interessa muito, tá bom? A gente vai focar só em pessoa e tempo. A gente pode pensar então que, conjugando o verbo, a gente pode trazer a ideia de pessoa, pode indicar a pessoa do verbo. Então, pode ser a primeira, eu, segunda, tu, e terceira, ele, ela, você. E as formas do plural, né? Então, primeira do plural, nós, segunda do plural, vós, e terceira do plural, eles, elas, vocês. Como a segunda pessoa já caiu em desuso no português brasileiro, a gente vai focar ela só no primeiro, na primeira pessoa e na terceira, tá? Então, eu e nós, primeira pessoa, ele, eles, elas, você, vocês, terceira pessoa, ok? Então, veja, mudando aqui no finalzinho, a gente muda a pessoa do verbo, muda de quem que a gente está falando, basicamente, né? Então, eu amo, primeira pessoa do singular, ela, ele, você ama, terceira pessoa do singular. Nós amamos, primeira pessoa do plural, e elas, eles amam, terceira pessoa do plural também. Guardem essa noção que é importante. E no que diz respeito a tempo, o verbo pode indicar no finalzinho dele também se ele está se referindo a um evento do passado, a um evento do presente ou a um evento do futuro. Eu comi, passado, eu como, presente, ou eu comerei no futuro. Duas coisas muito importantes. Vamos ver como que elas nos ajudam, então, a aumentar a nossa nota na competência 1 daí, né? A demonstrar domínio da norma culta. E o primeiro deles é bastante simples, a questão de formalidade, tá? No português, tem duas maneiras de fazer o futuro. Tem o futuro simples e o futuro composto. E o composto é aquele que a gente usa mais no nosso dia a dia, que é esse aqui. Eu vou
fazer, nós vamos conversar, isso vai acabar composto porque tem dois verbos aqui para expressar a ideia de futuro, né? Vou fazer, vamos conversar. Ao invés disso, quando a gente quer falar em textos mais formais, a gente quer demonstrar o domínio da norma culta, o que a gente faz é o futuro simples, uma palavrinha só. Eu farei, nós conversaremos, isso acabará. Tá bom? Dica muito simples, mas que vai fazer diferença. Pode ser aqueles 40 pontinhos que colocam 160 com 200 na sua compreensão na prova, certo? Então, super simples, mas super fácil. Super simples, super fácil, mas super importante também. Essa questão de demonstrar conhecimento, de usar o português em contextos formais por meio do futuro na sua forma simples, certo? Um verbo só, ao invés de dois. Depois, entra um conceito mais difícil, que é a questão de concordância verbal, tá? E essa ideia, gente, a gente pode explicar da seguinte maneira. Em português, o verbo, ele tem que concordar com a palavra a que ele está associado. Com concordar, entendam que ele deve apresentar as mesmas marcas de pessoa e de número. Primeira, segunda, terceira pessoa, né? E número singular ou plural. Então, concordar é apresentar as mesmas marcas de pessoa e de número naquele finalzinho, na conjugação dele. Vejam só, aqui no A. Nós sabe que vai surgir dificuldades. Aqui, gente, esse sabe não está associado a nós. Ele não está fazendo uma afirmação, não está trazendo uma informação sobre esse nós. Né? Eu estou falando algo sobre esse nós aqui. Especificamente que esse nós sabe. Então, aqui, esse verbo saber, já que está associado a nós, que é a primeira pessoa do plural, deveria estar conjugado também na primeira pessoa do plural. Então, para a norma padrão, o instituto seria nós sabemos. Até aqui, tranquilo, né? Nada de extraordinário. Para quem sabe a noção do sujeito, então, tranquilamente. Eu não vou dizer a noção do sujeito aqui, porque senão seria mais uma coisa para explicar, e eu estou tentando fazer uma aula curta, né? Então, nós sabemos, certo? Porque o verbo saber está associado a nós, primeira pessoa do plural. Mas veja, que vai surgir dificuldades. Turma, o que vai surgir? Dificuldades. Então, eu sei que surgir, o verbo surgir está associado à palavra dificuldades. Daí que surgir deve estar concordando em número e pessoa com essa palavra dificuldades, que está no plural. Então, aqui também tem que estar no plural. Nós sabemos que surgirão dificuldades, não é mesmo? Ou ainda aqui no B, veja. Essas pessoas perderam toda a renda que tinha. O começo está ótimo, né? Essas pessoas perderam, tudo concordando aqui, terceira pessoa do plural. Muito bom. Porém, no finalzinho aqui, esse tinha tem um problema quando a gente tenta escrever na norma culta, né? Essas pessoas perderam toda a renda que tinham. Porque quem tinha essa renda? Essas pessoas, que está no plural. Então, se o verbo ter aqui está associado a essas pessoas que está no plural, ele também tem que ir para o plural. Essas pessoas perderam toda a renda que tinham. Concordância verbal é um tema mais difícil, tá, gente? E é normal a gente acabar escapar dos nossos textos. Daqui, como não é tão comum da gente fazer na norma, no cotidiano, né? E na norma popular, portanto, é normal que a gente acabe deixando escapar também. Nos textos mais longos, textos mais complexos. Então, muito cuidado com a concordância verbal, que ela é uma baita marca de distinção entre o registro culto e o registro popular, e que conta muito na redação do Enem. Tá bom? Concordância verbal, então. Agora a gente fala já de preposição. Gente, primeiramente definições, certo? E as preposições são as palavras que são usadas para ligar duas palavras ou dois elementos de uma frase. E, de maneira geral, que vão indicar um sentido entre esses elementos também. Por exemplo, aqui, tudo que está em negrito é uma preposição, tá? Gosto de receber flores, mandei uma mensagem para ele, eu confiei em você, eu confiei na sua palavra, tá? Veja, gente, aqui, esse de está sendo usado para ligar o verbo gostar ao resto, receber flores. Aqui, mandei uma mensagem para ele, está sendo usado para ligar o verbo mandar ao ele. Mandei para ele uma mensagem, né? Aqui embaixo a mesma coisa. O em está sendo usado para ligar o você ao confiei. Então, eu estou ligando dois elementos de uma frase. Tá bom?
E claro, tem em mente que a preposição pode vir fundida, misturada com um artigo, né? Artigo, que é uma classe de palavras que você já viu também nas aulas anteriores, que é o a, o, as, né? E tem também o artigo indefinido, mas aí não se mistura com preposição. Então, ao invés de ser eu confiei em, pode ser eu confiei na, que é em mais a, né? Eu confiei na sua palavra. Eu me apaixonei por ela. Se esse por aqui for misturado com o artigo a, fica pela. Eu me apaixonei pela pessoa errada, né? Como já consagrou a canção. Então, isso aqui são preposições, tá, gente? Palavras que vão ligar dois elementos de uma frase e que podem se misturar com o artigo também. E as preposições vão, então, e aqui eu já vou puxar para outro exemplo, vão também indicar um sentido entre esses elementos. Vejam aqui o verbo falei, que admite várias preposições. Ele pode ser usado com várias preposições. Falei a verdade. Então, a verdade foi o que eu disse, né? Esse é o sentido. Mas conforme eu vou colocando ou trocando preposições, eu mudo completamente o que eu disse. Falei com ele é bem diferente de falei dele, por exemplo. Falei sobre ele é muito diferente de falei contra ele. E cada um é muito diferente aqui entre si, né? Só eu falei dele e falei sobre ele que são parecidos, mas de resto é tudo muito diferente. Ok? Então, preposições têm um papel importantíssimo na construção de sentido de um texto. Se a gente usa a preposição errada, a gente está falando algo diferente do que a gente tentou. Muito cuidado com elas, então. E, especificamente, então, com essa de preposição, como usá-las para aumentar a nossa nota no Enem. Aí que entra a questão da regência, turma. O verbo falei, o verbo falar, que eu trabalhei com vocês agora, ele aceita várias preposições, né? Tem falei com, falei de, falei sobre, falei contra. Mas nem todo verbo é assim. Na verdade, regência é justamente o termo que vai remeter a quais preposições que podem ser usadas com quais verbos. Tá? Especificamente, turma, alguns verbos, eles exigem ser usados com uma preposição específica, ou com algumas preposições específicas, ou exigem não ser usado com preposição nenhuma. Ele exige ficar sozinho, não ser acompanhado de nenhuma preposição. Tá? Então, regência é isso. É que termos que o verbo pede, que preposição que o verbo pede, para ser acompanhado. Tá? Por exemplo, aqui. A população aderiu ao governo. Turma, quem adere, adere sempre a alguma coisa, a alguém. Né? Então, aqui esse a, que é uma preposição, tem que estar aqui. Diferente de a população inteira apoiou o governo. O verbo apoiar não admite preposição, né? Ou se a gente colocasse uma preposição, no mínimo, mudaria muito o sentido. A população inteira confia no governo. Necessariamente no. Eu não posso falar, a população inteira confia do governo. Não dá certo. Porque o verbo confia exige ser usado especificamente com a preposição em. Então tem que ser no governo. Ou a população inteira desconfia do governo. Tem que ser do, não pode ser para o governo aqui, porque o verbo desconfia exige ser usado com a preposição de. E aí que a gente diz que então o verbo desconfia rege a preposição de. Ou o verbo concorda, que é o último aqui embaixo, o verbo concorda, ele rege a preposição com, tá bom? Isso aqui é importante porque, em que medida, exatamente, tá? Veja, quando a gente pensa em regência, então, quando a gente pensa em quais preposições que um verbo exige ser usado junto, a gente vai começar a achar algumas diferenças entre o registro culto e o registro popular, tá? Por exemplo, aqui. No popular, é normal que a gente diga algo como podemos chegar nesse ponto? Ou quando é que você chega nessa cidade, por exemplo, certo? O verbo chegar, então, no registro popular, exige ser usado com a preposição em, certo? Eu também não posso falar chegar a esse lugar, né? Não. No popular é chegar em algum lugar. O que é diferente do registro culto, que o verbo chegar vai exigir a preposição a. Como podemos chegar a esse ponto, né? A esse ponto, e não nesse ponto. Como já está consagrado na expressão a que ponto chegamos, né? Esse a antes do que, né? A que ponto chegamos é justamente a preposição que é exigida pelo verbo chegar. Tá bom? Então, isso vai fazer uma diferença também, porque não são só esses dois verbos, eu trouxe dois aqui, que são mais clássicos, mas são vários, tá? Eu vou mandar junto com essa aula um materialzinho, uma tabela, que vocês vão poder se aprofundar nesse assunto de diferenças entre a regência no registro culto e no registro popular,
E a outra clássica aqui, só para a gente não deixar passar, é o verbo implicar, que a gente costuma usar com a preposição em, né? Poupar dinheiro implica em cortar gastos. Quando, na verdade, na norma culta, no registro culto, o verbo implicar não aceita nenhuma preposição. Poupar dinheiro implica cortar gastos. Com um ponto só. Saiu um ponto extra aqui. Foi mal. Então, primeiro ponto que estudar regência pode ajudar a gente a aumentar nossa nota no Enem. Saber qual é a regência usada no registro culto. Tá bom? De novo, vou mandar material para que vocês possam aprofundar nisso. E por fim, casos mais complexos. Gente, quando a gente fala de regência e que o verbo exige ser acompanhado por uma preposição, é porque ele exige e a preposição precisa estar lá necessariamente. Se um verbo rege uma preposição, ela vai aparecer naquela frase de alguma maneira. Mesmo em construções mais complexas ou mais difíceis de pensar na preposição, como aqui. A pessoa por quem nos apaixonamos nem sempre é boa para nós. Aqui esse por tá aqui, turma, pelo mesmo motivo do a que ponto chegamos. Por quem nos apaixonamos. O verbo apaixonar-se exige essa preposição. Apaixonar-se por alguém. Então, esse por vai ter que aparecer aqui, certo? A pessoa por quem nos apaixonamos. Né? E eu estou ligando o verbo apaixonar com esse quem. Né? Por meio da preposição por exemplo. E aqui a primeira, talvez vocês não tenham estranhado tanto, não tenham achado muito difícil. Mas a segunda é bem diferente do que a gente costuma fazer no dia a dia. Veja. O lugar de que eu mais gosto é minha casa. Esse D aqui a gente não costuma usar, né? A gente falaria, o lugar que eu mais gosto é minha casa. E, no português da norma popular, tudo certo. Porém, no Enem, ou em qualquer contexto que seja exigida o registro popular, exigido o registro popular, esse D vai ter que aparecer. Porque o verbo gostar não é gostar de alguma coisa? Quem gosta não gosta de alguém, não gosta de alguma coisa? Então, o verbo gostar rege a preposição de. E, portanto, ela precisa aparecer. O lugar de que eu mais gosto é minha casa. Ou ainda aqui na terceira. As ações com que construímos o mundo são fruto das nossas crenças. Veja, construir o mundo com alguma coisa, certo? Com ferramentas, com boas ações, com bons pensamentos, quer que seja. Mas construir algo com alguma coisa, veja, essa preposição está sendo aí, né? Para indicar esse instrumento, para indicar esse meio de construir algo. Então, aqui o com vai ter que aparecer também. As ações com que construímos o mundo são fruto das nossas crenças. Ok? Aqui é algo que diferencia bastante, turma, o registro popular do registro culto. O uso da preposição assim em construções mais complexas, tá? Então, os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, que eu vou mandar uma listinha, vai ser focado mais nisso, inclusive. Tá bom? Tem bastante tipo de construção, porque são mais diferencial, tá? Entre o português popular, que é o que a gente fala no cotidiano, e o português culto, que é o que a gente espera da gente. Ok? Para a gente fechar a aula, então, que já está longo o suficiente, resumindo, tá? Um dos critérios, a competência 1 de avaliação das nossas redações do Enem, é o uso culto e formal da língua portuguesa. Tá? E, para adequar o nosso texto a esse critério, a gente precisa prestar atenção na conjugação dos verbos, na concordância do verbal e também na regência dos verbos, tá? E aí, para lembrar os conceitos, conjugar um verbo significa modificar o final dele, né? Para indicar pessoa, primeira, segunda, terceira, tempo, passado, presente, futuro, e o modo, que a gente pode deixar de lado. Concordância verbal, que é o outro conceito aqui trazido no tópico 2, concordância verbal é a ideia de que o verbo ele tem que apresentar a mesma marca de pessoa e de número que a palavra a qual ele está associado. Certo? Pois bem. E regência, por fim, significa a ideia de que alguns verbos exigem ser acompanhados por certas preposições. Isso aqui traz um resumo de todos os conceitos. Quem precisar voltar, vai ter o slide também, né? Pode voltar na aula, mas eu vou enviar os slides junto com a aula. E pode retomar os exemplos desses conceitos também. Ok? Fechamos por aqui, então, turma. Qualquer dúvida, mandem no grupo. Eu estou nos grupos, vocês podem mandar direto no meu número também, se preferirem, tá? Professor Murilo. Tamo junto. Tamo aí. Tchau. Espero que o vídeo tenha dado certo, aliás.